Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o que pode ser decisivo para o seu refluxo, que tenho certeza você ainda não ouviu de ninguém com tanta ênfase, com tantos dados para lhe convencer de que de fato dá para resolver o refluxo se você estiver com sobrepeso ou obesidade. Então vamos nessa. Antes de tudo, por favor, se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal e não deixa de compartilhar esse vídeo com todo mundo que está sofrendo com refluxo e que por acaso esteja acima do peso. Esse vídeo é especificamente para pessoas que estão lutando contra o sobrepeso ou a obesidade e sofrendo com refluxo gastroesofágico, tá? É fundamental entender que, além do que se fala, né, muita gente no senso comum já ouve falar, se você está com refluxo, você tem que cortar o café, o chocolate, a fritura, a gordura, etc. Mas as pessoas não trazem de maneira tão enfática e baseada nos melhores dados disponíveis que temos, as informações sobre como a implementação de uma estratégia de perda de peso com qualidade pode ser, de fato, decisiva para o seu refluxo gastroesofágico. Então, hoje eu trouxe dados para vocês. Eu tomaria a liberdade de compartilhar aqui alguns slides de aula que eu tenho, né, de formação para outros colegas da área da saúde, sobretudo fisioterapeutas, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Veja, não é uma informação nova. Esse estudo é de 2013, é um estudo chamado Estudo Hunt, é um estudo muito grande, né, realizado com aproximadamente 30 mil pessoas, tá? Que traz todas essas informações tão valiosas sobre a relação entre o refluxo gastroesofágico, o sobrepeso e a obesidade. Vamos nessa então. Ó, algumas siglas que eu vou destrinchando com vocês. Primeiramente, a população é incluída no estudo, né, o que é fundamental entender, que é um estudo de muita qualidade, de fato, tá? E aí vamos pensar em dois grupos de pacientes com refluxo gastroesofágico que estão com sobrepeso ou obesidade. Primeiramente, o paciente que não toma medicação para refluxo ou toma pelo menos ou toma uma medicação para refluxo para por semana, no caso. Se esse paciente está com sobrepeso ou obesidade, ele reduz em 3,5 pontos, um pouco mais de 3,5 pontos no seu IMC, no índice de massa corporal, imagino que vocês lembram, né? É o peso sobre a altura ao quadrado, tá? Ele aumenta em praticamente 2 vezes a chance de resolver o refluxo de qualquer intensidade, pessoal. Então, a redução do índice de massa corporal em pelo menos 3,5 pontos aumenta em quase 2 vezes a chance desse paciente resolver o refluxo. Não é só um refluxo leve, é um refluxo leve, moderado, severo, tá? Agora vamos para um outro grupo de pacientes, um grupo que toma pelo menos um medicamento, ou seja, um medicamento ou mais anti-refluxo por semana. Nessa categoria de medicação aqui, entra inibidor de bomba de próton, o famoso prazol, entra, enfim, a pastilhinha antiácida, enfim, entram as categorias de medicação anti-refluxo, tá? Então vamos entender um pouquinho melhor. Se esse paciente passa por uma redução entre 1,5 e 3,5 pontos no seu IMC, ele aumenta em 1,8 vezes a chance de resolver o refluxo de qualquer intensidade. Agora vamos entender melhor. Um emagrecimento maior, mais importante, com uma redução maior do que 3,5 pontos no IMC, aumenta para quase 4 vezes a chance de resolver o refluxo de qualquer intensidade. Pessoal, isso é muita coisa. Veja, compare-se, vamos lá, vamos comparar duas pessoas com refluxo e com sobrepeso ou obesidade. A pessoa que passa por um processo de emagrecimento, como está aqui explícito, ela usa medicação para o refluxo orientada pelo médico e ela reduz 3,5 pontos ou mais no seu índice de massa corporal. Essa pessoa tem 4 vezes mais chances de resolver o refluxo de qualquer intensidade do que aquela que não passou pelo processo de emagrecimento. Então é muita coisa, pessoal. É de fato muito importante. Por isso que eu trago isso com tanta ênfase de maneira geral e você precisa me ajudar no compartilhamento. Isso é saúde pública, isso é utilidade pública que precisa ser repassada. Porque a paciente que está sofrendo com esse quadro, ela tem pelo menos o direito de saber disso. A decisão e todo o processo extremamente multifatorial e complexo que envolve o manejo de uma obesidade, o manejo de um sobrepeso, junto dela com todos os profissionais envolvidos. Mas
o direito a essas informações esse paciente tem que ter, né? Vejam que não fica só aí. Além desse estudo Hunt, existem inúmeros outros estudos. Eu trouxe aqui uma síntese. Cada tópico que você está vendo desse aqui é um estudo que conclui, por exemplo, a relação entre o refluxo e o sobrepeso, refluxo, obesidade, esofagite erosiva e sobrepeso, esofagite erosiva e obesidade. Todos esses OR que vocês estão vendo aqui são as razões de chance do paciente apresentar mais refluxo, apresentar esofagite comparado a quem não tem sobrepeso, comparado a quem não tem obesidade, tá? Agora, por exemplo, gordura visceral, ó, o volume de gordura visceral calculado e a relação entre esofagite erosiva, né? Você vê que em todos os casos a gente vai vendo essa relação muito direta, tá? Da mesma forma que a relação ela é muito direta para que o estado de sobrepeso e obesidade, o ganho do peso, piore o refluxo, aumente as chances de apresentar o refluxo e as suas derivações, né? Esofagite erosiva e por aí vai, esôfago de Barré, enfim. A perda de peso também reduz a prevalência. E isso é o mais importante, como a gente viu lá no primeiro achado do estudo Hunt, né? Então, de maneira geral, vale a pena demais a gente preconizar essas informações que podem sim ser decisivas, né? Além de tudo que você está fazendo, entender que se atualmente existe um estado de sobrepeso ou obesidade, implementar uma estratégia de emagrecimento com qualidade pode ser fundamental, pode ser decisivo para você voltar a ter mais qualidade de vida relacionada a todos os benefícios que você vai passar a ter pela própria perda de peso, mas como é o foco do nosso vídeo aqui, sobretudo para os sinais e sintomas do refluxo gastroesofágico, que a gente sabe que impactam demais no dia a dia, né, trazendo bastante sofrimento. Beleza? Então eu peço mais uma vez a você que, por favor, me ajude no compartilhamento dessas informações. As pessoas precisam, a sociedade precisa saber disso para que as decisões, né, possam ser mais estimuladas ainda no sentido de passar pelo processo de emagrecimento com qualidade para ter mais esse benefício associado, que é a melhora do refluxo gastroesofágico. Valeu!